Meu nome é Aline, eu sou guia de turismo, trabalho para Sou Mais Carioca e atualmente eu sou estudante de pós-graduação em História da Arte e da Arquitetura no Rio de Janeiro pela PUC-Rio. Então, por conta dessa minha pós-graduação, desse tema que eu gosto mais de estudar, eu gosto de montar os meus tours mais focados em arquitetura, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a Cinelândia. Eu vou falar sobre a história da praça, mas a gente vai ver os prédios, vou falar um pouquinho mais, o nosso foco vai ter mais na arquitetura. Mas, como todo mundo sabe, a gente está dentro de casa, principalmente os guias de turismo. A gente não está podendo trabalhar. Então, se você gostar do meu trabalho, se você curtir esse tour e quiser contribuir com o meu trabalho, a gente vai disponibilizar no chat e também no nome, né, da live e nesse QR Code que vocês estão vendo aqui em cima, um link de contribuição para vocês me ajudarem nesse período da quarentena. Para quem está assistindo o nosso tour virtual pela primeira vez, vou explicar rapidinho como é que ele funciona, tá bom? Aproveitando que a gente está usando a internet e que a gente está fazendo esse tour virtual, eu resolvi fazer um negócio que é um pouquinho diferente do que a gente faz quando a gente está ao vivo. Quando a gente está lá na rua, andando, e que eu ou algum outro guia que você esteja fazendo o passeio mostra os lugares, a gente só consegue ver o que está ali na nossa frente. E quando a gente fala de prédios mais antigos, a gente tem que imaginar, né? Ficar pensando, como é que será que era? Quando a gente fala que Rio de Janeiro tem um monte de aterro, que já mudou tudo na cidade, a gente tem que ficar imaginando, né? Com esse tour virtual, o bom é que eu consigo mostrar para vocês com as imagens de como era antes. Então, vocês vão conseguir ver os prédios que não existem mais, mapas antigos, tudo que já mudou na cidade, vocês vão conseguir ver. Então, essa é a parte, para mim, é a parte mais legal de fazer o tour virtual, é a gente conseguir ver o que a gente não conseguiria ver lá pessoalmente. Beleza? Eu acho que no nosso pré-tour é isso, né? Eu tô esquecendo de alguma coisa? Lembrei. Quando eu olho assim pro lado é que eu tô olhando pro meu marido que tá sentado aqui no chão, ele é meu suporte. Tanto emocional, porque eu ainda tô nervosa, mas vai passar, quanto do chat, porque, não sei se vocês estão reparando, eu olho pra cá, porque eu tenho duas telas aqui, dois monitores. Então, o chat de vocês está de um lado, a câmera está do outro, às vezes eu me perco um pouco, mas vai dar tudo certo, gente. Eu queria agradecer também aos meus suportes da Sou Mais Carioca, que estão na casa delas também, me ajudando. A Renata, que está ajudando, atualizando a lista, ela está responsável pelo Simpla, que é o financeiro da Sou Mais Carioca. Renata, ela que está ligada lá, então a contribuição que vocês mandarem é a Renata que vai receber e vai ficar atualizando para minha planilha. A Gabi, que também está no chat, que vai responder vocês, e também a Raquel, a nossa mestre do marketing, é quem faz os nossos posts no Instagram. A Raquel também vai interagir com a gente, vai interagir com vocês, respondendo algumas perguntas que vocês fizerem no chat. Beleza? Então, Renata. Então, deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. A Carla tá comentando que mora em Cabo Frio, mas é natural do Rio de Janeiro e tá com saudade de passear. Carla, a gente tá com muita saudade de passear, mas o importante agora é ficar em casa, se manter saudável, porque vai passar, tá bom? Vai passar. Gente, então, vamos começar o nosso tour? Deixa eu mudar aqui. Olha a mágica acontecendo. Beijo para as amigonas. Beijo, Luana. Luana comentou agora, Luana Ferreira também é guia da Sou Mais Carioca, mandando beijo. Beijo, gente. Então, gente, é igual... Oi? Tá. Meu suporte aqui avisando para eu mudar... Não, gente, peraí. Voltando aqui, às vezes acontece. Ai, gente, me perdi. Pronto, foi. Consegui. Botar em tela cheia, né? Senão vocês vão ficar vendo as milhares de abas que eu tenho aberto aqui. Pronto. Agora tá tudo certo. Bem, como
quem assistiu o último tour, lembra... Voltando, peraí. O último tour que a gente fez foi mês passado, em abril. Eu falei sobre a Praça Mauá. Quem não assistiu o tour da Praça Mauá, a gente vai colocar o link também para vocês. Ele está disponível no Facebook, tá bom? Vocês podem assistir. Eu vou repetir algumas informações, é claro, mas quem quiser pegar toda a informação, ver, né? Porque eu escolhi a Cinelândia porque ele é praticamente uma continuação mesmo do primeiro tour. Então, ele é um complemento. Então, quem quiser depois voltar lá e assistir o nosso primeiro, vai ver que eu comecei voltando lá atrás, mostrando um mapa super antigo da cidade, para mostrar como que tinha essa cidade antes. Ah, Neila, obrigado. Mais uma contribuição. Ó, a gente está quase chegando no segundo livro, hein? Então, eu falei que a gente estava na Praça Mauá e que a cidade, ela era uma cidade muito fechada, tinha muitos morros, a cidade não tinha um cheiro muito bom e se falava que um dos problemas, né, desse mau cheiro da cidade era que a cidade tinha muitas lagoas, né, água parada, fedida, e as pessoas usavam muito essa lagoa como o sistema de esgoto da época, né? Tinha os escravizados que eram chamados de tigres, que eles levavam os restos em baldes para essas lagoas, para esses pequenos lagos e lagoas que tinha na cidade. E começaram a fazer mudanças na cidade, mudanças urbanísticas na cidade, para melhorar esse sistema. Então, esse mapa que está aberto aqui na tela, que vocês estão vendo agora, está mostrando a cidade mais ou menos em 1700. Eu vou dar um zoom aqui na região que a gente vai falar hoje, que é a região da Cinelândia, toda aquela região ali, passeio público, chegando um pouquinho perto da Lapa, mas ali é Cinelândia, antigo Morro do Castelo, hoje a Esplanada do Castelo. Nesse mapa que vocês estão vendo, de 1700, a gente consegue ver a Lagoa do Boqueirão da Ajuda, aqui nesse pedaço, vou dar mais um zoom para vocês, não sei se vocês estão no celular pode estar pequenininho, né? Vou dar mais um zoom aqui para vocês. A Lagoa do Boqueirão da Ajuda, que hoje é o passeio público, tá? Foi o primeiro parque público, que a gente considera o primeiro parque público da América Latina. A gente tem essa mania aqui no Brasil, tudo ser o primeiro, o maior, né? A gente gosta disso. Aqui nessa região, para vocês veem que era uma lagoa que nessa região era muito usada como esgoto. Vou puxar mais para cá, para vocês verem. Aqui a gente tem várias lagoas, né? Essa aqui do Boqueirão da Ajuda é o passeio público, como eu falei. Essa que tá mais aqui para esse lado é onde hoje passa os Arcos da Lapa, aquela região da Lapa. E essa outra aqui, pertinho da Rua da Ajuda, é ali onde hoje é o Largo da Carioca, tá? Só para vocês se situarem. Vou dar um zoom out aqui. E vou andar mais um pouquinho no tempo, por um período um pouco mais próximo do início das grandes obras ali da região, mas prestem atenção em como o mapa vai mudar, tá? Vou chegar ali por volta de 1840, vamos ver o que já tinha mudado. Segundo reinado, né, Pedro II, olha, já tem bastante mudança na cidade, olha a quantidade de ruas, como mudou, também eu andei 140 anos, né? Quem mais tá? Ah, a Vivi tá assistindo? Ah, oi, Vivi! Tudo bem? Aqui, andando um pouquinho mais, né, no tempo, a gente já consegue ver um monte de rua, que já aqui não tinha antes, e a gente já consegue ver o passeio público já com a sua alteração, mas não o passeio público de hoje. Se a gente for no passeio público de hoje, ele não tem essa configuração. Vou dar um zoom para vocês. Vocês vão reparar isso quando eu andar um pouquinho mais. Estão vendo que ele tá... As ruas são mais retinhas, né? As coisas mais bonitinhas. E aqui, nessa parte que hoje a gente conhece como a Cinelândia, a gente está vendo um prédio grande aqui, complexo. Vou clicar aqui para aparecer o nome para vocês verem. Esse é o Convento da Ajuda. Se vocês repararem aqui,
Aqui tá a Rua da Ajuda. Eu acho muito engraçado. Quem conhece o centro do Rio de Janeiro, quem anda bastante ali, sabe que tem um prédio que o pessoal chama de Banerjão, que era o prédio que pertencia, né, ao antigo Banerj, né, que não existe mais, que era o Banco do Rio de Janeiro. Esse prédio passou para o Estado. Eu já estagiei lá. Na época que eu fazia arquitetura, na UFRJ, eu estagiei na Secretaria de Cultura do Estado. E ela ficava em um dos andares. Esse prédio, antigamente, abrigava várias secretarias. Hoje, ele está em reforma. Eu acho que já terminou a reforma e vai virar a Alerj. Porque o prédio lá da Alerj da Praça 15 vai virar museu, definitivamente, né? Então, a Alerj vai mudar de lugar. E esse prédio fica na Rua da Ajuda, que é uma rua em diagonal super pequenininha, muito pequenininha mesmo, gente. Acho que a rua deve ter o quê? Nem 30 metros de comprimento. Ela vai ali da Rio Branco até a Nilo Peçanha, né? Uma ruazinha ali em diagonal. E eu sempre estranhava, eu assim, nossa, mas uma rua tão pequena, até que quando eu fui estudar para esse guia de turismo, comecei a estudar mais sobre a abertura da Avenida Central, eu descobri isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Que a Rua da Ajuda era uma rua que ia até o Convento da Ajuda, que ficava onde hoje é a Cinelândia. Isso faz todo sentido. Depois que foi aberta a Avenida Central, que criou, né, aquela linha reta ali no meio, a Rua da Ajuda não existiu mais. Né? Não tinha mais porquê aquela rua, porque a gente criou uma grande linha reta que hoje a gente chama de Avenida Rio Branco. Mas o pedacinho que estava ali sobrou, que é essa rua aqui que vocês estão vendo. Vou andar mais um pouquinho no tempo. Vou puxar para 1900. Já vai ter mudado um pouquinho, mas nem tanto. E eu vou puxar para 1900 para falar um pouquinho sobre a grande mudança, o grande projeto urbanístico que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, tá? Oi, Tereza! Muito bom ter você aqui também com a gente nesse tour. Muito obrigado por prestigiar o nosso tour, tá bom? Um beijo. Gente, vocês podem fazer pergunta, tá? Eu fico olhando aqui de vez em quando pro chat. Thiago tá aqui também, ele sempre me avisa quando tem mensagem, quando tem pergunta. Senão eu vou desandar a falar aqui, eu vou falar sem parar. Pode interromper, pode fazer pergunta, não tem problema nenhum. Tá bom? Bom que dá um respiro. Bem, continuando. Quem assistiu a outra live sobre a região da Praça Mauá, eu falei bastante sobre um senhor que foi o responsável, o grande responsável por essa grande mudança que a gente teve na cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, no início do século XX, né, que era o Pereira Passos. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Império, e em 1889, quando é proclamada a República, a cidade do Rio de Janeiro passa a ser o Distrito Federal, né? Então a gente é a capital da República. Quando isso acontece, a República começa a mudar o nome de um monte de lugar, várias praças, várias ruas passam a mudar o nome para nomes que representem a República, justamente para a gente apagar essa memória do Império, né? Apagar essa memória desse período de monarquia que a gente teve aqui no Brasil. E uma coisa muito efetiva de se fazer para acabar com essa memória, né? Para a gente esquecer um pouquinho desse período, é você mudar a arquitetura da cidade. Você mudar o que as pessoas estão vendo quando elas andam na cidade. Então, para efetivar bem essa mudança da cidade,
foi escolhido um engenheiro para ser o prefeito. Na época não tinha eleição, então o então presidente Rodrigues Alves, ele chama o Pereira Passos, que era um engenheiro brasileiro. Ele tinha participado de algumas obras aqui no Brasil, ele tinha o seu reconhecimento. Para vocês terem noção, a gente tem até hoje a linha de trem que sobe até o Corcovado. Ele trabalhou nessas obras, então ele tinha uma certa importância, mas ele não morava mais aqui no Brasil. Um pouco depois que ele se formou, ele se tornou diplomata e ele já ele estava morando em Paris. Então, em Paris, quando ele esteve lá, ele participou das obras que mudaram Paris também. Né? Em Paris, eles tiveram uma grande reforma urbanística em meados do século XIX, ele por volta de 1860, com o Haussmann, e ele trabalhou com o Haussmann, ele esteve lá e ele viu, né, como se faz uma reforma de uma grande cidade. Então, quando ele é chamado para vir aqui, para o Rio de Janeiro, para ser o prefeito do Distrito Federal, para mudar a cara dessa cidade, para que as pessoas esquecessem essa cidade imperial, ele pensou, claro, Paris. Então, eu vou transformar o Rio de Janeiro em uma Paris tropical. Então, ele traz o estilo arquitetônico da época, importa ele para o Rio de Janeiro e cria uma série de regras sobre essa nova cidade que vai se criar. Com isso, alguns morros começam a ser demolidos. Então, a gente tinha diversos morros no centro da cidade. A gente tinha o Morro do Castelo, que esse não existe mais nada dele. A gente tinha o Morro de Santo Antônio, que a gente ainda tem um pedacinho. O Morro do Senado, que foi um morro que foi completamente arrasado para fazer o aterro do lado do porto, né? Ali a região da Praça Mauá, os armazéns que a gente tem hoje, tudo daquele lado foi terra do Morro do Senado. E para esse lado de cá, não precisou fazer muitos aterros, mas foi o início da demolição do Morro do Castelo para abrir espaço para essa grande avenida com esses novos edifícios que ele queria criar. Beleza? Então, a gente tem uma série de regras, tá? Os prédios coloniais, eles eram prédios de um pavimento, 2 pavimentos, né? Não tinha mais que isso, até porque o método construtivo da época não permitia prédios de muitos andares, principalmente prédios mais simples, como residências e pequenos comércios. Eram pessoas que não tinham dinheiro para pagar construções maiores, principalmente ali naquela região do centro. Então, ele exigiu que os prédios dessa avenida tivessem de 3 a 5 pavimentos. Os prédios deveriam ter de 10 a 30 metros de largura. Ele queria criar um cenário mesmo. A ideia dele é que quando as pessoas chegassem na rua, né, entrassem nessa avenida, que elas se transportassem para Paris, se transportassem para uma cidade eclética, limpa, linda, que esquecessem aquele Rio de Janeiro antigo dos predinhos coloniais, das igrejinhas brancas, ok? Inclusive, essa era outra regra. Falando em igrejinhas e casinhas brancas, nenhum prédio construído poderia ser branco, tá? Porque branco é a cor das casinhas coloniais. Normalmente, se a gente pensar, quem já visitou Paraty, por exemplo, né? Você vê aquele conjunto, né? Aquele casario bonitinho, as casinhas branquinhas, e o que é pintado são as janelas e as portas. Então, ele queria acabar com isso. Então, ele decidiu que as cores escolhidas para esses prédios que ele estava construindo seriam tons terrosos. Então, a gente vai ver muito tons de amarelo, de marrons, pedras, muito granito, muito mármore. Esses tons vão ser os escolhidos para esses prédios. Então, eu vou andar aqui mais no mapa.
Ah, sim. Teve gente que perguntou qual é o site que eu uso para mostrar o mapa, né? Gente, esse site que está aberto aqui que vocês estão vendo, o nome do site é Imagine Rio. imaginerio.org, tá? Ele é um site é uma cooperação de uma universidade americana com o Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles, ele é quem guarda é, todo o acervo do Mark Ferrez, que era o fotógrafo oficial do governo, do final do Império até ali o início do século XX. Então, eles têm um acervo muito grande de mapas e fotografias. E eles transformaram isso nessa plataforma online que eu estou usando, tá? O Thiago, você já colocou o link no chat, né? O Thiago colocou o link no chat, mas ele vai colocar de novo para vocês. E aí vocês conseguem acessar e explorar, tá? Vocês estão vendo aqui essa barrinha aqui em cima. Os mapas vão de 1500 até 2016, mais ou menos. O nome já diz, né? Imagine Rio, porque muita coisa é baseado em mapas reais que a gente tem guardado até hoje, e coisas também são criados a partir de relatos, a partir de textos. Então, por isso esse nome, Imagine Rio, porque muita coisa é através mesmo de relatos e criações artísticas em cima disso. Beleza? Oi, Beth. Então, o link da contribuição em boleto é o mesmo link do Simpla. Você pode escolher contribuir tanto em boleto quanto cartão no mesmo link, tá? Eu acho que o pessoal já vai aqui, ó. A Juliana, que tá pinado aqui no comentário, ó. Esse link aqui do Simpla é o mesmo link da contribuição, tá? As duas modalidades, no mesmo coisa, no mesmo link. Então, eu coloquei em 1900 pra gente ver o que tinha antes. Agora eu vou puxar só mais um pouquinho pra gente ver essa mudança logo no início do século. Como eu falei, o Pereira Passos, ele foi escolhido para ser o prefeito, e como ele meio que foi escolhido, pegaram assim, ó, eu preciso que você mude o Rio, faça um projeto. Então, ele só tinha um mandato, tá? Então, ele só tinha 4 anos para fazer essas alterações que ele precisava na cidade. Então, ele deu preferência para executar 3 projetos. Na verdade, foi dado carta branca para ele, o que ele planejou, praticamente tudo foi feito, mas ele deu preferência para 3 grandes projetos, 2 grandes aterros e uma grande abertura de avenida, que era o aterro ao norte, que hoje é o porto que a gente tem, que foi o tema da nossa última live, da Praça Mauá até ali a região da rodoviária Novo Rio. O lado de cá, que vai ali da Cinelândia até Botafogo, que é a Avenida Beira-Mar, e a Avenida Central, que era a ligação desses dois grandes aterros. Essa grande avenida, que foi onde ele colocou em prática essas regras dos prédios de 3 a 5 andares, das cores, isso tudo, tá? Então, ele começa o mandato dele em 1902. Vou puxar aqui o mapa para vocês, mas não vai ter mudança, porque ele só começa o mandato em 1902. E deu 8h30, vai começar o panelaço. Não sei se vai vazar no áudio para vocês. Eu acho que não, que tá um pouco longe. Mas 8h30 é a hora do pessoal protestar. Então, em 1903, começam as obras. O que foi determinado para que essas obras acontecessem rápidas? Porque vocês sabem como é prefeito, né? Isso é um mal de prefeito até hoje. Eles só começam a fazer obra se terminar dentro do mandato deles, né? Porque imagina, fazer uma obra imensa, gastar o dinheiro e outra inaugurar. Até hoje é assim, gente, infelizmente. Então, para que essa obra acontecesse o mais rápido possível
e não existisse a possibilidade de desistência, essa obra foi iniciada em 3 frentes. Então, tinha a máquina demolindo casa, destruindo tudo pela frente. Da Cinelândia em direção à Praça Mauá, tinha a máquina da Praça Mauá em direção à Cinelândia e tinha a máquina do meio da avenida, ali mais ou menos na altura da Rua do Ouvidor, por aí, mais ou menos ali no meio, para as pontas. Então não tinha como desistir. Não tinha como. Ia acontecer, porque se parasse no meio, iam ser 3 vazios, né? Então, para não ter jeito, 3 frentes e vamos demolir tudo. Então, vou puxar mais aqui um pouquinho. 1904, ainda não tem muita mudança. Vou puxar para 1905, que é o ano da inauguração. A gente já começa a ter algumas coisas na rua. Peraí, deixa eu voltar mais um pouco para cá. Cadê as fotos? Voltar para 1905. Tá, eu acho que é mais para frente que eu vou conseguir ver. Aqui a gente já consegue ver, em 1905, já tem alguns prédios já marcados no lugar, mas eles tinham sido começado a construção, porque são os maiores e os mais complexos. Vocês estão vendo aqui, vou dar um zoom para vocês, que é a biblioteca e o Teatro Municipal e o Clube Naval, que está aqui nesse cantinho, tá? São, tirando o Clube Naval não, mas o Teatro Municipal e a biblioteca, eles são os mais complexos dessa avenida, principalmente os mais complexos dessa praça, né? Então, eles começaram a ser construídos antes. Mas o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Ah, consegui. Aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês é aqui. Eu vou dar um zoom out, para vocês verem esse monte de foto. Aqui, vocês estão vendo? Essa aqui é a avenida de uma ponta a outra. Como eu falei, tinha um fotógrafo oficial, né, do governo, que era o Mark Ferrez. Ele fez o registro de toda essa avenida. Então, vou escolher algumas fotos aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Edifício número 127, para vocês verem alguns exemplos de como era Casa Mozart. Para vocês verem alguns exemplos dessa arquitetura que foi escolhida, né, que a gente chama de arquitetura eclética. Você vê o prédio tem 3 andares, todo muito bem ornamentado, né? Era uma lojinha, aí tem a porta no meio, a gente entra. Um prédio super bonitinho, super simétrico, né? Então, uma coisa que do estilo eclético, a gente chama de eclético porque ele mistura tudo, né? Quando a gente fala que a gente gosta de vários estilos de música diferentes, a gente também fala que a gente é eclético, né? Gosta de música. Quando a gente fala de arquitetura também, quando a gente tá com um monte de estilo diferente, a gente também chama de arquitetura eclética. Então, vai ter de tudo. Vai ter uma simetria que puxa muito do neoclássico, né, arquitetura clássica. Alguns prédios vão ter colunas que lembram templos gregos. Alguns vão ter um frontão, que eu vou mostrar para vocês o que é, não se preocupa. Para quem já fez tour de arquitetura comigo, sabe que eu não gosto de ficar falando palavra difícil. Não gosto. É trauma da faculdade, porque eu tive um professor que obrigava a gente a ficar decorando um monte de nome esquisito. Eu não faço isso com o pessoal que faz tour comigo, tá? Pode deixar. Então, é uma mistura de vários itens de diversas arquiteturas, tá? Vamos escolher aqui um outro prédio. Ah, tem um prédio. Então, vocês estão vendo que tem um monte de foto, né? Prédios 1, 2, até prédio número 183 e tal. Gente, eram quase 300 prédios. Mas disso tudo, de prédio que foi construído, hoje só existem 10.
10 prédios só que ficaram de tudo isso que tinha. Para vocês verem quanto a cidade mudou, não parou de mudar desde então, desde o início do século XX. A cidade não parou. E, infelizmente, o quanto a gente não preserva a nossa memória, né? E isso é bem triste, do quanto a gente não preserva a nossa memória. Então, esses 10 prédios, quem anda para cima e para baixo na Avenida Rio Branco, talvez, se eu falar o nome deles, vai conhecer. Um é o Hotel São Bento, ele fica ali na esquina da Rua São Bento com a Rio Branco. Bom, óbvio, todos vão ser na Rio Branco, né? Porque, enfim. Hotel São Bento. Depois dele tem o prédio do Banco Central, que fica na esquina da Visconde de Auma. Um pouquinho depois, próximo quarteirão, tem o prédio do IFAM, da Superintendência do Rio de Janeiro, do IFAM, que na época da construção pertencia à empresa Docas de Santos. Inclusive, ele tem a porta mais, assim, a porta de madeira entalhada mais linda, assim, do Rio de Janeiro. Eu não conheço outra porta mais bonita que a desse prédio. É incrível. Depois dele, andando mais um pouquinho, a gente tem o prédio onde fica a Casa Lotérica A Simpatia, que fica ali entre a Rua do Rosário e a Buenos Aires. Esse prédio é maravilhoso, tem uma história incrível. Esse prédio foi construído só para salvar uma igreja. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem problema também. É que tem que ter o cone para ele. Cone de visão que mostre ele. Eu acho que não tem. Não é esse aqui. Eu acho que não tem aqui. É esse prédio aqui, ó. Deixa eu ver. Não é esse. O prédio que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui. Vocês estão vendo aqui? Esse amarelinho tá bem aqui no meio. Não sei se vocês conseguem ver que tem um triângulozinho aqui. Então, esse prédio aqui, esse retângulo aqui que eu acabei de clicar, é a igreja de Nossa Senhora da Conceição e da Boa Morte. É uma igreja do século XVIII, 1730 e pouco, 40 e pouco, agora eu não lembro a data. Então, é uma igreja barroca, antiga. Ia ser demolida. A igreja ia ser demolida porque ela tá muito perto. Se vocês olharem aqui, ela tá na beira da avenida, né? E não podia ter prédio antigo ali. Então, o que a Irmandade fez? A Irmandade pegou esse terreno aqui que sobrou do lado, esse terreno triangular que sobrou do lado da avenida, e prometeu que ia construir um prédio seguindo todas as regras que deveria ser seguida na avenida para proteger a igreja. E eles conseguiram proteger, a igreja não foi demolida. A igreja está lá até hoje, inclusive é uma igreja muito linda. Quando tudo voltar ao normal, visitem. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, não tô com sorte. O cone de visão não tá mostrando justamente o prédio que eu quero. Vacilo. Peraí, deixa eu ver se essa foto aqui... Ah, tá. Não. A igreja tá atrás. Essa foto aqui, deixa eu abrir pra vocês. Esse prédio aqui, gente, esse triangulinho aqui, a qualidade não tá muito boa, mas é que a foto é muito antiga, é o McDonald's. Sabe o McDonald's que tem ali? Aquele triangulinho ali que é Rio Branco de um lado e atrás é Miguel Couto, né? Aquela rua ali, naquele cantinho é Miguel Couto, que faz uma ponte então. Esse prédio hoje é o McDonald's. Esse prédio aqui. Depois eu vejo se eu encontro alguma outra foto, depois eu mostro pra vocês. Mas só pra vocês verem como era, tipo, ele não pensava, não importa que é uma igreja barroca super antiga. Ela não respeita a regra que ele criou, ele queria passar por cima, né? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Oi, Rebeca. A Rebeca que comentou agora também é guia. Também é guia da Sou Mais Carioca.
Bem-vinda, Rebeca. Obrigada por estar aqui no tour com a gente. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos continuar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para frente. Para quando... Aqui, aproveitar que ainda não tá tudo aqui. Mas a gente já tem quase todos os prédios que existem até hoje. E a gente tem aqui um prédio que ele não faz parte, o projeto dele não foi pensado para essa avenida, né? Mas ele foi transportado para lá. E é um prédio que não existe mais e que ele representa muito isso que eu tô falando, que é o Palácio Monroe. Eu vou abrir aqui uma foto para vocês verem. Deixar aqui. Essa foto aqui do Palácio Monroe, essa foto é anterior ao que de fato funcionou ali. Essa foto é de assim que ele chegou aqui no Brasil. Esse prédio não existe mais. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar desse prédio. Algumas pessoas mais novas talvez não. Esse prédio ele foi construído não para o Brasil. Ele foi construído por um brasileiro. Inclusive, ele foi construído por um engenheiro militar que todo mundo acha que é médico. Souza Aguiar. Todo mundo acha que o Souza Aguiar é médico, porque é o nome do hospital, né, gente? Um hospital grande, super importante, no centro do Rio de Janeiro. Mas não, o Souza Aguiar, ele era um engenheiro militar. E ele é o autor desse prédio. Os Estados Unidos, em 1904, fez uma exposição internacional em St. Louis para comemorar os 100 anos da compra do estado da Louisiana, né? Esse pedaço dos Estados Unidos, até 1804, pertencia à França, né? Então, os Estados Unidos comprou, aumentou o seu território e 100 anos depois, eles fizeram uma exposição internacional para comemorar. E vários países construíram os seus pavilhões nessa exposição que aconteceu nesse ano. E o Souza Aguiar foi escolhido para ser o responsável para fazer o pavilhão da exposição que representasse o Brasil. Mas, quando ele estava ainda projetando, né, ainda criando esse projeto, foi pedido para ele que esse prédio deveria ser, depois que acabasse a exposição, transportado para o Brasil, né, para o Distrito Federal, e deveria ser reconstruído nessa avenida que estava sendo aberta. E que ele iria coroar essa avenida, ia ser escolhido um lugar ali de destaque para ele. Então, o Souza Aguiar quebrou a cabeça para montar, né, para bolar esse prédio que fosse super imponente, né, super importante nessa exposição e que depois tudo fosse desmontado e trazido aqui para o Rio de Janeiro. Então, essa exposição aconteceu. Esse prédio ganhou o prêmio do melhor, mais bonito, mais incrível tudo. Dentre arquitetos do mundo todo, pavilhões que representavam diversos países, esse prédio ganhou o prêmio. E aí, bom, acabou. Que foi? Tem mensagem? Sim, sim. Thiago acabou de colocar aqui uma mensagem. Pessoal, quem estiver gostando do tour, dá like aqui na nossa live, compartilha, avisa para os amigos, avisa para todo mundo que está acontecendo o tour. Mesmo que você não possa contribuir, não tem problema, só dá um like que já tá pago.
Tem problema nenhum, tá, gente? A contribuição é para quem pode, quem puder ajudar, contribui com a gente. Mas se você não pode, a sua presença aqui já vale muito a pena. Tem pergunta? Deixa eu voltar aqui. Já vou voltar lá, gente. Não vou esquecer o que eu tava falando, não. De quem que é a pergunta? É que tem muita mensagem aqui. Qual é a pergunta? Da Gisele, se essa igreja que você estava falando antes é que fica atrás do McDonald's. Isso. A Gisele perguntou se a igreja que eu tava mencionando é a igreja que fica atrás do McDonald's. É essa mesmo. É, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e da Boa Morte. É essa mesmo. Tem uma outra igrejinha também ali perto. Também no mesmo período, ali século XVIII, que é a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ela fica na Rua da Alfândega. Fica pro outro lado da Avenida Rio Branco, pertinho da esquina também. Só que essa, como é um pouquinho mais afastada, não correu risco de demolir, porque tinha espaço suficiente para construir outro prédio. Mas tem duas igrejas ali nessa região. Tem mais alguma pergunta? Não, o Alexandre e a Carla estão falando que estão achando o máximo o passeio e o palácio. Ah, sim, é. Alexandre Castro e Carla Borges, né? Falaram que estão gostando muito. Obrigada, gente. Tô aqui me esforçando. O nervosismo tá passando, gente. Tá passando. E o Palácio Monroe era, né? Eu ia falar é incrível, mas infelizmente não é mais. Mas ele era muito incrível. Então, mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Tá. Vamos continuar então. Continuar aqui no morro. Deixa eu ver se eu consigo, se eu encontro uma outra foto enquanto eu falo aqui com você. Essa aqui, deixa eu ver essa aqui, qual é o ângulo. Ai, gente, essa foto aqui é maravilhosa, mas eu falo dela depois. Deixa eu voltar aqui, puxar um pouquinho mais pra frente, que eu sei que se eu colocar aqui, ó, se eu colocar em outros anos, eu pego outros ângulos. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui é bonitinho que vocês conseguem ver também como eram as luminárias na época da inauguração e as arvorezinhas também, um pouquinho do obelisco. Vamos ver um pouquinho o outro lado. Então, voltando. Esse prédio, então, né, ganhou um monte de prêmio, ganhou o prêmio, né, principal, maior de todos, nessa exposição internacional lá em St. Louis, nos Estados Unidos. E eles conseguem desmontar tudo bonitinho, colocar no navio, trazer para o Rio de Janeiro e remontar tudo aqui. Como esse prédio estava numa exposição, ele era um pavilhão de exposição, certo? E quando ele é trazido aqui para o Rio de Janeiro, ele é trazido para ser um pavilhão de exposição. A ideia era que ele fosse um centro de exposições. Então, nessa época, aconteciam bailes dançantes, jantares, exposições, eventos de gala, né? Ele foi feito para isso. Até que, bom, o seu uso foi continuando até que foi decidido que ia ser construído a nova Assembleia Legislativa, né, para os deputados, que hoje é a LERJ, que a gente conhece, ela foi inaugurada em 1922. Então, antes de inaugurar aquele prédio, porque, peraí, me enrolei, deixa eu voltar. Onde hoje é a LERJ, já existia a Câmara dos Deputados, só que era um prédio antigo, um prédio colonial, que a gente chama antigamente de casa de câmara e cadeia. Porque os deputados, né, o pessoal lá ficava lá em cima e embaixo, no porão, no andar de baixo, ficava a cadeia pública. Então, para demolir o prédio antigo e construir o prédio novo, a Câmara precisou ser transferida. Então, como tinha esse prédio super bonito, no centro, num lugar de interesse, onde passava muita gente, foi decidido que temporariamente a Câmara ia passar para o Palácio Monroe, ok? Então, passou para aí e ficou funcionando até que foi inaugurado o prédio da Câmara, que está funcionando até hoje e que em breve
vai ser mudado, como eu falei lá no início, né, que vai mudar para o prédio que a gente chama de Banerjão, ali na Rua da Ajuda. Voltou para lá e pensaram, bom, já que funcionou, vamos então transformar esse prédio num prédio mais funcional do que só um grande palácio de exposições. Como era um palácio de exposições, o que vocês estão vendo aqui era o que era o prédio. Dentro ele era vazio, era uma sala ampla. Aconteciam bailes, né? Pessoas iam para lá para dançar. E como é que você coloca o Senado ali dentro, né? Que foi o que foi decidido que ia ser feito. Então, eles fizeram uma série de obras para poder abrigar o Senado Federal. Então, eu não sei se eu vou conseguir achar exatamente qual é. O Alexandre está perguntando se o palácio ficava ali do lado do teatro, para ele poder se situar. Não, o palácio... Peraí, quem foi que perguntou? Alexandre, né? Então, Alexandre perguntou se o Palácio Monroe ficava ali do lado do teatro. Não sei se você está conseguindo ver aqui no mapinha. O Palácio Monroe ficava onde hoje é um belo estacionamento. Não, brincadeira. Tem estacionamento também, mas o estacionamento é no subsolo. Hoje é a Praça Mahatma Gandhi. É de frente pro Odeon, pro Cinema Odeon, sabe? Fica ali, né? Hoje em dia tem uma praça, mas é bem de frente mesmo pro Odeon. Quando eu andar um pouquinho, daqui a pouco eu vou andar mais um pouquinho na frente da história aqui, você vai conseguir se situar um pouquinho mais. Já vou andar para você ver. Aqui a gente tem, essa foto aqui do início, ainda não tinha sido inaugurado. Tudo tá finalizando a cúpula, ó, vocês conseguem ver aqui em cima, ainda estava com os andaimes e tal. Ainda estava sendo inaugurado. Vou puxar, acho que eu consigo puxar mais um pouquinho aqui para frente, para ver se eu tenho outros ângulos para vocês verem. Essa é a mesma foto. Deixa eu ver essa aqui também. Aqui, deixa eu puxar para quando já era o Senado, que eu acho que tem outras fotos. Não tô conseguindo achar o cone de visão. Bom, vamos deixar essa foto aqui mesmo, para vocês verem. Então, e aí, reformaram tudo, fizeram toda a reforma, tudo certinho, e aí o Senado passou a funcionar aí nesse prédio. Bem, isso é 1920 e pouco. E aí, bom, o tempo foi passando, o Senado funcionou ali. Só que aí, bom, foi crescendo, a quantidade de senadores foi aumentando, o prédio começou a não servir, a não caber, e decidiram fazer um concurso entre arquitetos e engenheiros para construir uma expansão desse prédio, construir um anexo desse prédio. Isso a gente está falando de 1950. E foi feito, a ideia era não demolir, justamente porque esse prédio era reconhecido como patrimônio. Era um prédio que ganhou prêmio, né? Foi um esforço trazer ele para o Brasil. Então, como ele era patrimônio, não deveria demolir o prédio. O anexo, né, para expandir o Senado, deveria ser construído nos jardins. Só que, como eu disse, aí a gente já está mais ou menos em 1950. Logo depois disso, veio a eleição para presidente, que elegeu o Juscelino Kubitschek. Famoso presidente que tirou a capital do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Eles cancelaram o concurso, porque o Juscelino perguntaram, porque já tinha, né, essa vontade, perguntaram para o Juscelino, falaram, se você ganhar, você vai mudar a capital mesmo? Vai mudar para o Planalto Central, né, lá para a região de Goiás? E ele disse que sim, ia mudar. E aí acontece a eleição, o Juscelino é eleito, e em 1955 começa a transferência, começa todas as obras para transferir o Distrito Federal
do Rio de Janeiro para Brasília. Então, esse concurso para criar esse anexo foi cancelado, não teve. Então, não vai ter, não tem mais, porque o Senado vai mudar, mas o prédio fica. Ele é patrimônio, o prédio fica. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui no chat. O Rafael tá falando que é quase onde hoje é o aeroporto Santos Dumont. É naquela direção. Na verdade, o aeroporto é um pouquinho mais para a esquerda. O que tem bem atrás do morro hoje é o monumento aos pracinhas. O monumento aos mortos da Segunda Guerra. É o que tem atrás. Para vocês se situarem, tá? JK estragou a história. Sim. Estragou. Porque, assim, não foi culpa dele. O meu marido tá aqui assim. É porque ele é historiador, né? Aí a pessoa já. Não, mas. Então, o que acontece? Não foi culpa do JK que demoliram o Palácio Monroe, né? Não foi culpa dele, tadinho. Nisso ele não teve culpa. Sim, viu? Se situou? Então, eu vou andar um pouquinho mais no mapa para vocês. Vocês vão conseguir se situar. Bom, seguindo. Aí, beleza. Transferiu, né, para Brasília. E aí, a gente tem também depois um governador, que é o Lacerda, que começa a fazer, de novo, um monte de mudança na cidade, quer abrir vias, né, faz o aterro, quer fazer o metrô, porque a cidade está crescendo, precisa de transporte de massa, e começa com esse aí. E o metrô? Por quê? Essa primeira grande linha, né, a primeira linha do metrô, o primeiro grande projeto, ele faria a ligação da região ali do centro até Ipanema. E a linha do metrô passaria não, passa ali bem no meio da praça. E existia essa possibilidade de passar pelo prédio, né? E até hoje, quando a gente fala sobre o Monroe, muita gente fala, mas ele foi demolido por causa do metrô. Não foi. Não foi. O metrô, a concessionária que fez a obra do metrô, ela não queria demolir o Monroe, porque ela reconhecia o patrimônio do Monroe. E o metrô fez curva. O metrô fez uma curva exatamente para preservar o prédio, né? Então, assim, o prédio foi demolido depois, ele foi demolido em 1976, né, durante a ditadura militar. Até hoje não se sabe por quê. Não existe um documento dizendo vamos demolir o prédio por causa desse motivo. Não tem. Existiam campanhas do jornal o Globo falando que tem que demolir, o prédio é antigo, o prédio é feio, essa arquitetura é feia, não tem mais por que fazer. Outros arquitetos e engenheiros tentaram não demolir, tentaram preservar o patrimônio. O metrô fez curva, mas o prédio foi demolido. E, bom, para encerrar o assunto do Monroe, eu vou ler para vocês um trecho. Eu tenho um livro, não sei se vocês vão conseguir ver. Vou botar aqui. O nome do livro é Palácio Monroe, da Construção à Demolição. Ele conta bem essa história. Eu ganhei esse livro de presente de uma amiga que faz pós-graduação junto comigo. Então, não sei se tem para vender. Depois eu posso até dar uma pesquisada para vocês. Eu vou ler um parágrafo super curtinho que conta um pouco sobre a demolição dele. Ele diz assim: chegamos então agora ao auge do incrível. A firma que arrematou a demolição por 191 mil cruzeiros, com direito à venda de todos os materiais, inclusive 2 estátuas de leões, somente na venda do ferro e cobre existente no Monroe vai faturar 9 milhões de cruzeiros. Eu acho que isso explica um pouco do Brasil, né?
Mas enfim, gente, energia lá em cima. Mas eu precisava, gente, quando eu tava estudando, eu tava lendo esse livro que eu tava estudando, que eu vi isso. Olha, é muito difícil, viu? É muito difícil ver. Porque as coisas estão aí, né? Continuam aí até hoje. Não mudou. Não mudou. Deixa eu vir aqui pro chat. Deixa eu ver. Ah, gente, Neila. Neila tá falando que tá travando um pouco, né? Bom, eu não sei se outras pessoas estiverem travando, avisa. Que de repente pode ser aqui a internet, mas acredito que não, né, Thiago? Você tá assistindo aí no seu celular, né? Tá direitinho, né? Mas, ó, não se preocupa. Inclusive, isso é um recado também para quem tá chegando agora. Se você chegou agora, se você perdeu o início do tour, não precisa se preocupar. A live fica. Oi? Ah, tá. A live fica gravada, tá? A live fica disponível no Facebook, então vocês podem assistir o quanto vocês quiserem. E dessa vez eu não esqueci de gravar, tá? Eu tô gravando desde o início, desde aquele iniciozinho lá que eu coloquei a música. Tá tudo gravado. Então, vou tentar disponibilizar em outros lugares também, YouTube, essas coisas. Fala. Minha câmera tá travada. Minha câmera tá travada. A câmera não quer voltar. Vai voltar, gente. Mas vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo. Bom, o que é mais importante, que é... Ah, voltei. É porque, assim, se a minha tela travasse, vocês não iam ver o meu rosto, mas vocês iam continuar vendo o tour. Então, deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu avisar aqui. Bom, então, a gente... Bom, tinha, né, o Monroe, ele foi demolido em 1976, tá? O que é muito triste. E hoje tem uma praça ali. Hoje em dia, nessa praça, tem um chafariz que tá seco. Foi um chafariz adquirido pelo Dom Pedro II em 1870 e alguma coisa, em Viena. Esse chafariz, quando ele trouxe para o Brasil, ele ficava na Praça 15. Depois, esse chafariz foi transferido para a Praça da Bandeira. E depois que eles demoliram o Monroe, esse chafariz foi transferido para lá, tá? E hoje tem no subsolo dessa praça tem um estacionamento que foi construído no governo do César Maia. O César Maia, ele quis reconstruir o Monroe, tá? Só que assim, era um custo tão louco, tão imenso que não era viável. Então, assim, nem foi pra frente. Ele ventilou essa ideia, mas não foi pra frente. Voltando pra praça, aqui... Ah, essa foto. Vou mostrar essa foto aqui pra vocês. Voltar pra praça e aí a gente já vai pra parte já atual, porque eu já tô aqui já 1 hora falando só nessa parte antiga, mas, gente, se deixar eu vou embora. Eu quero mostrar essa foto aqui pra vocês. Lembra que eu falei dos morros, né, que foram demolidos na cidade? Cidade tinha um monte de morro. Então, essa foto aqui, esse prédio ainda existe. Esse é um dos 10 prédios que eu tava falando dos prédios, mudei de assunto, fui lá longe, eu não terminei de falar, né? Depois eu volto. Enfim, esse prédio aqui é um dos que existe até hoje, tá? Eu vou mostrar pra vocês foto dele atual. Esse é na época, Palácio do Supremo Tribunal. Hoje é o Centro Cultural da Justiça Federal, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam nessa foto é aqui atrás, ó, um pedacinho do Morro do Castelo. Olha que gracinha, né? Ainda tinha um pouquinho, hoje em dia não tem mais nada. Hoje em dia, se você parar aqui, você nem vê nada, atrás é tudo prédio. Mas eu queria mostrar essa foto para vocês verem que ainda tinha um pouco do Morro do Castelo. Porque o Morro do Castelo ele só terminou de ser demolido em 1922. Né? O primeiro trecho foi retirado para abrir espaço, porque ele ia até ali onde é a praça. Foi retirado o início dele para o museu, a biblioteca e
e que hoje é o Centro Cultural da Justiça Federal, e depois continuaram a demolição, tá? Então, bom, vou puxar só mais um pouquinho para frente para vocês verem alguns outros prédios, né? Aqui já começa a ter um pouco mais da configuração atual. E vou mudar aqui a tela rapidinho, só para eu mudar aqui para vocês pro que a gente tem hoje. Mas só para vocês não se assustarem, mas só pra gente matar um pouquinho a saudade. Olha, gente, não me matem, mas quando eu encontrei essa captura, eu falei, não, eu tenho que usar isso no meu tour. Gente, vocês sabem o que é isso? Isso é o Bola Preta, minha gente. Ah, o pessoal... tava congelado, né? Era a minha câmera que tava congelada. A gente já resolveu. Travou a tela. Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. A Alexandre tá comentando que seria mágico se o César Maia conseguisse. Seria incrível. Mas eu não consegui imaginar o custo disso, gente. Não consegui imaginar o custo disso. Bom, então, gente, quem assistiu o outro tour, eu falei, né, para as pessoas que isso que eu uso aqui, né, que eu vou mexendo aqui, que eu mostro para vocês a câmera, isso que eu faço aqui, eu faço pelo Google Street View, né, que é uma das modalidades, eu não sei que palavra usar, porque a palavra que está vindo na minha cabeça é em inglês, mas, enfim, uma das modalidades do Google Mapas, né? Então, você pode andar no mapa, você pode jogar o bonequinho e ficar andando. Só que, dependendo de onde você joga o bonequinho, ele pode mostrar uma data diferente. E aí, hoje, eu tava escolhendo, assim, eu já sabia qual câmera eu ia usar, e ela tá numa outra tela. Ai, deixa eu colocar aqui na tela cheia pra vocês, pronto. Eu vou mostrar, eu não vou fazer o tour aqui nessa câmera, fiquem tranquilos. Mas eu tinha que mostrar isso pra vocês. Gente, olha isso. Gente, isso é o Bola Preta no Carnaval. Carnaval de 2014, tá? Vocês verem aqui, ó. Carnaval de Rua, Rio 2014. Ó, o Bola Preta. Gente, maravilhoso, né? Olha quanta gente. Será que ano que vem? Eu não gosto nem de pensar nisso. Não gosto nem de pensar nisso, gente. Mas, enfim. Voltando aqui, deixa eu ir pro que interessa, que é isso aqui. Isso aqui. Ah, não, peraí. Voltando. Deixa eu voltar lá. Tem uma coisa que quem me conhece sabe que eu sempre reclamo. Das árvores. Então, quando a gente estava fazendo o tour da Praça Mauá, que me pediram para fazer da Cinelândia, uma coisa que eu falei que ia ser difícil, muito difícil de fazer na Cinelândia, é essas benditas árvores, gente. As árvores são imensas, claro, né? Estão aí já há mais de 100 anos. E elas cobrem a fachada. A gente não consegue ver direito a fachada da biblioteca, a fachada do Museu Nacional de Belas Artes. E eu achei que ia ser difícil, que eu não ia conseguir fazer esse tour. Mas, quando eu estava pesquisando, eu encontrei isso aqui. Num belo dia de protesto, como vocês conseguem ver aqui embaixo, algum tipo de protesto, eu não sei que dia. Eu só sei que essa imagem é de novembro de 2018. Eu não sei que protesto foi esse, mas alguém, o nome do rapaz é Caio Souza, tem aqui em cima, dá pra ver. Ele fez essa captura num drone, fez essa captura de 360 da Cinelândia. Então, eu consigo ver os prédios de cima, sem as árvores. Então, isso viabilizou o nosso tour pela Cinelândia, tá? Fala. Travou de novo a câmera. Ai, gente, o aplicativo não... Vamos lá. Tá, vou deixar assim. Melhor deixar assim, né? Então, gente, sobre a câmera,
tem duas opções. Eu posso deixar a câmera ou no Wi-Fi ou no cabo. Pelo visto, ela tá dando problema no cabo. Mas vocês continuam me ouvindo, né? É isso que importa. Então, falando da praça, começando da praça propriamente dita. Gente, o pessoal tá comentando. Ah, sim, pessoal. Ai, gente, pra não reclamar, as meninas estão falando pra não reclamar das árvores porque elas salvam a gente no verão. Gente, pra quem é guia e trabalha no Rio de Janeiro, andando, fazendo tour, qualquer árvore salva, principalmente o tour que eu faço, que é na Orla Nova, a Orla do Centro, que como é uma área nova, não tem árvore nenhuma, é terrível, as árvores salvam. Mas vamos lá, gente, já tem 1 hora. 1 hora de tour, eu só cheguei na praça agora. Meu marido perguntou hoje pra mim, Aline, hoje você vai fazer esse tour mais rápido, né? Eu falei, vou sim, vou fazer mais rápido. Eu não consigo, gente. Eu falo muito. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo Centro Cultural da Justiça Federal, que foi a última imagem antiga que a gente estava vendo, que eu mostrei para vocês um pedacinho do Morro do Castelo nos fundos do prédio. Dá para ver nitidamente que não tem mais nada, né, gente? Aqui a gente tem esse mar de prédio aqui, ó. Todos esses prédios que a gente tem aqui atrás, eles pertencem à esplanada, que a gente chama de esplanada do castelo, né? Que era onde ficava o Morro do Castelo. Para vocês terem noção de altura, uma coisa bem legal. Vocês estão vendo esse prédiozinho aqui, ó? Com essa caixa d'água azul aqui em cima? Esse é o prédio do MEC, é o edifício Gustavo Capanema. Esse prédio tem a altura que o Morro do Castelo tinha, né? Por volta de 100 metros de altura, mais ou menos. Pouco menos. Esse prédio tem a altura do que era o Morro do Castelo, para vocês terem noção. Então, quando vocês forem no centro da cidade, que estiver andando ali pelo centro, passar por aquela região, olhem para o prédio do MEC, que vocês vão ter noção de quão alto era o Morro do Castelo. Então, começando, de novo, né? Eu falo uma coisa, falo outra, eu me perco, gente. Ainda mais assim, falando sem parar, que na rua pelo menos a gente anda, né? Enfim, vou me concentrar aqui. Centro Cultural da Justiça Federal. Esse prédiozinho aqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Esse que tá aqui no meio da tela. Aqui. Esse prédio foi construído pelo arquiteto espanhol Adolfo Morales de los Rios. Eu jurava que o nome dele era Afonso, gente. Hoje eu tava relendo, né, para dar aquela refrescada. O nome é Adolfo. Desculpa, moço. Sempre falei seu nome errado. Enfim, esse prédio foi construído, a princípio, ele seria a mitra arquiepiscopal. Falei certo? A casa do arcebispo, gente. Onde ele deveria morar. Só que lá, logo no início, ele percebeu que não dava para morar numa praça que ia ter biblioteca, escola de belas artes, teatro. Imagina, gente, o bispo, a pessoa que reza, centrada, vai ficar morando. Imagina a saída do teatro. Imagina aquele monte de carruagem, não, que não tinha mais carruagem, já tinha carro, mas aqueles carros, aquele monte de gente saindo do teatro e o cara querendo rezar o terço dele, não tinha condição. Então ele pediu para o arquiteto construir a casa dele em outro lugar. A casa hoje existe até hoje, é na Glória, e esse prédio foi entregue à Justiça Federal. Então, como a gente era o Distrito Federal, o Supremo Tribunal ficava aqui nesse prédio. Se vocês visitarem ele, estiverem aqui no Rio e visitar, ele é aberto, não paga nada para entrar, ele é hoje é um centro cultural. É o Tribunal Regional hoje, né? Porque, como a gente falou, né? O JK mandou tudo lá para Brasília. O Supremo foi para lá e aqui ficou o Tribunal Regional. Na década de 80, foi construído esse prédio horroroso de vidro marrom que está do lado, que é o anexo do tribunal. Então, hoje o tribunal funciona lá e esse prédio antigo, de 1908, funciona no Centro Cultural da Justiça Federal. Lá dentro, ainda tem, bonitinha, montado, a sala do tribunal.
tá? A sala que hoje, se a gente entrar acompanhar o Toffoli, Carmen Lúcia, o Fux, esse povo, se nunca tivessem mudado a capital, estaria nesse prédiozinho trabalhando todos os dias, tá? Deixa eu olhar aqui a câmera. Ah, agora a câmera continua. Bom, vou mostrar aqui, aproveitar que tá do lado. Tá falando das árvores. Bom que a gente aproveita que tá do alto, a gente consegue ver a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional é um lugar que eu amo demais. Eu tenho um tour de bibliotecas que começa na Biblioteca Nacional e termina no Real Gabinete Português de Leitura, que é o tour às bibliotecas mais lindas do mundo. É muito legal, vem muito estrangeiro fazer esse tour comigo. Eles ficam maravilhados de conhecer a história da cidade, a história do país através das bibliotecas. Isso é muito legal. Essa biblioteca foi construída pelo mesmo engenheiro do Monroe. Isso é bem legal, né? Porque, bom, a gente não tem mais o Monroe, mas tem na praça um prédio, né, um legado desse mesmo engenheiro, que é o Souza Aguiar. Inclusive, outro prédio dele que talvez vocês conheçam é o Quartel dos Bombeiros, sabe? Aquele quartel bonitão, vermelho, imenso, que tem ali atrás do Campo de Santana. Inclusive, eu acho que é por isso que o hospital do lado se chama Souza Aguiar, né? Porque tem um prédio tão grande do Souza Aguiar ali do lado, acho que para homenagear deram o nome do hospital para ele. Faz sentido. Bom, a biblioteca, ela não funcionava aí sempre, óbvio, né? Esse prédio, esse foi o último a ser inaugurado dessas grandes obras. A biblioteca é de 1910. A Biblioteca Nacional, ela começa com a vinda da família real para o Brasil. Em 1808, a família real se muda, fugindo de Portugal para o Brasil. E nessa mudança, eles trouxeram um carregamento de mais ou menos 60 mil livros, tá? Um dos motivos de, assim, não foi uma fuga, né, gente? Eles já tinham pelo menos algum plano traçado, eles tinham que, como você foge de casa, você não leva 60 mil livros. Você não leva o tanto de gente, o tanto de família que eles trouxeram, se você tá fugindo de casa, né? Mas, enfim, isso é outra história. Eles trouxeram esse mais de 60 mil livros. E depois que Dom João voltou para Portugal, ele não levou os livros. Os livros nunca foram devolvidos. Então, os livros ficaram e para guardar, para conservar esses livros, foi criado a instituição Biblioteca Nacional. Junto com a guarda desses livros que vieram, foi criada uma lei de que todo jornal, revista, livro impresso no Brasil, uma cópia precisa ir para a biblioteca. Até hoje, gente, eu lembro que eu fiz um tour para a biblioteca antes de começar essa questão da pandemia, acho que em fevereiro, enfim. E eu vi funcionários chegando com carrinho cheio de jornal até em cima. Ou seja, mesmo com toda essa questão da digitalização do jornal, muitos jornais indo direto para a internet na íntegra, ainda chega jornal na biblioteca até hoje. Eles costumam chegar de manhã. Eu devia estar lá às 10, 10 e meia. A biblioteca abre para visita às 10. Então, devia ser umas 10 e meia da manhã. O funcionário estava chegando lá com um carrinho, subindo para o depósito para guardar esses jornais. A Biblioteca Nacional, hoje, ela tem por volta de 9 milhões de itens, porque além de jornais, revistas e livros, a biblioteca também tem um acervo incrível de iconografia, que são fotografias, cartões postais, a grande coleção de fotografias da família real está na biblioteca. Muito mapa, o setor de cartografia da biblioteca é imenso e grande parte do acervo da biblioteca vocês conseguem acessar online, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade,
quero ver algum mapa antigo. Para vocês terem noção, os mapas mais antigos de Portugal estão na biblioteca até hoje, porque eles trouxeram de lá, trouxeram esses mapas e nunca foi devolvido, né? A biblioteca produz muita coisa, produz livros com acervo próprio. Inclusive, eles têm um livro que eu queria muito, enfim, agora eu não sei quando eu vou conseguir comprar. Como eles têm toda a coleção das fotografias da família imperial, né? Eles têm um livro com as fotografias de Pompeia que a imperatriz Teresa Cristina fez, entendeu? Então é muito legal, porque o acervo tá lá, então eles publicaram isso em um livro, é um grande álbum de fotografias e um livro com comentários também escritos dela. Isso é muito legal. E isso que eu tava falando dos mapas de Portugal, eles também têm um livro de mapas antigos de Portugal, um compilado de mapas antigos de Portugal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Gabi tá comentando que entraram novas contribuições. Carla Borges e Vivi. Vivi, obrigado, Carla. Gente, a gente tá... Gabi, me atualiza aqui. Quantas contribuições tem? A gente já conseguiu um segundo sorteio? Porque a gente tinha começado com 15. Então, a gente já tinha um sorteio garantido, um livro. Eu não sei agora se quais contribuições que entraram durante o tour, se a gente já conseguiu um segundo sorteio. Atualiza pra mim, Gabi, aqui no chat, que aí eu falo, tá bom? Bom, continuando. Então, como eu tava falando, como a biblioteca tem isso tudo de acervo, né? Livro, revista, mapa, cartão postal, tem um monte de coisa. A biblioteca tem mais ou menos 9 milhões de itens. Então, ela é uma das 10 maiores bibliotecas do mundo. Atualmente, ela é a 7ª maior biblioteca do mundo, segundo a Unesco, e é a maior biblioteca da América Latina. Então, assim, é muito, muito importante. Eu não vou virar para esse lado, eu vou virar para o outro lado. Que eu vou falar um pouquinho desse conjunto de prédios. A gente não consegue ver muito bem lá no fundo o Odeon, mas eu vou falar um pouco desse lado aqui. 18, gente, 18 contribuições. Faltam 2 contribuições para a gente sortear o segundo livro. Então, quem puder contribuir, quem quiser ajudar, puder contribuir, também vai ganhar, gente. Então, ó, quanto mais vocês me ajudam a empresa, mais a gente pode retribuir essa ajuda. Então, faltam 2 contribuições para a gente sortear o segundo livro, tá? E é contribuição de qualquer valor, gente. Não precisa ser, não tenho 20 reais para contribuir. Não tem problema. Qualquer um dos 3 valores que está disponível no Simpla vai contar para o sorteio, tá? Para contribuição. Não se preocupem, tá? Voltando. Bom, eu tô aqui falando, né? Falei, nosso tour vai ser na Cinelândia. Cinelândia. Mas por que Cinelândia? Bom, o nome de verdade da praça não é Cinelândia. O nome do metrô é Cinelândia, a gente chama tudo de Cinelândia, mas o nome da praça é Praça Floriano. Lembra que eu falei que tudo nessa época ganhava nome ou o nome era alterado para algum nome que remetesse à República? Então, por isso, Praça Floriano. Mas eu duvido que a maioria de vocês saiba que a praça tem esse nome. Muita gente não sabe. Se eu for na rua e perguntar, vocês sabem qual é o nome dessa praça? Ficar perguntando para um monte de gente que passa ali, a maioria das pessoas não vai saber. A gente chama a praça de Cinelândia porque esse conjunto de prédios, esse pedaço aqui, né, esse trecho daqui da praça, que quando eu mostrei lá no mapa antigo, que eu falei para vocês que era o Convento da Ajuda, né, que a Rua da Ajuda vinha até aqui, começou a se desenvolver depois de 1911. A gente tinha o convento, né, eu não achei fotografia
do convento, até por isso até que eu não mostrei, mas nenhum dos cones de visão mostram esse convento, infelizmente. Mas a gente tinha aqui nesse trecho esse convento, e esse convento começou a ser demolido em 1910. Então ele foi completamente demolido, e um empresário chamado Francisco Serrador comprou grande parte desse trecho, loteou e começou a construir diversos prédios. Então, esse lado aqui da praça, esse pedaço aqui que eu estou mostrando para vocês, começou a ser desenvolvido em 1920. O primeiro prédio desse lado a ser construído foi a Câmara dos Vereadores, o Palácio Pedro Ernesto, que é esse prédiozinho aqui, que as pessoas estão aqui embaixo fazendo seu protesto. Ele é o palco de diversos protestos, diversos, incontáveis. Esse prédio é de 1920. E aí, eu comentei um negócio na live que a gente fez no Instagram da Sou Mais Carioca semana passada, e comentei mais cedo aqui para vocês que o Pereira Passos tinha proibido uma cor nos prédios da avenida dele, né? Eu te comentei que o branco era proibido, porque o branco era a cor das casas coloniais, era a cor das igrejinhas coloniais. Mas, se vocês olharem, esse prédio tem uma arquitetura muito similar aos outros, né? Ao teatro, à biblioteca. Mas, bom, como eu acabei de falar, esse prédio é bem posterior. Os outros são a biblioteca, que é o mais novo, de 1910, e esse prédio é só de 1920. Esse é um dos motivos. Um outro motivo é que o Pereira Passos, ele foi o prefeito do Rio de Janeiro já bem idoso, né? Então ele foi o prefeito entre 1902 e 1906. Em 1913, ele falece. E aí, depois que ele falece, as pessoas já não se importavam, porque até aí, até tipo, ele vivo, as pessoas ainda respeitavam as regras, ainda seguia tudo bonitinho. Depois disso, as pessoas passaram a ignorar um pouco as regras dele, né? Então, se a gente olhar, a gente consegue ver. E esse é um dos motivos desse prédio ter. Ainda tem o estilão dos outros, é um prédio mais baixo, né? Amplo, mas a cor já foge da regra, né? E do outro lado, deixa eu ver. A Neila tá perguntando o aplicativo da foto de drone. É o próprio Google Mapas. Só que, dependendo de onde você joga na praça, você consegue capturar coisas diferentes que as pessoas disponibilizaram no Google. E esse lugar que eu parei na praça, por acaso, eu pego um drone, né? Aí vai depender. Antes eu mostrei o carnaval, agora eu tô conseguindo mostrar um pouco mais atual. E aí vai depender. Depois, se você quiser, tira um tempinho, entra no Google Mapas e fica brincando mesmo ali, que você vai descobrir um monte de coisa. Acredita, tem umas coisas incríveis. Ainda vou mostrar pra vocês. Então, aí, 1920, inaugura o Palácio Pedro Ernesto, que é a Câmara dos Vereadores. 1921, a gente tem esse senhor aqui, o amarelinho, que não tinha esse nome, né? Ele já teve outros nomes, um deles era Café Rivera, mas por causa da cor dele, né? Óbvio, por causa da cor, por ficar famoso, as pessoas começaram a chamar ele carinhosamente de Amarelinho e ficou. Tá até hoje em dia é um nome mesmo, o nome dele é Amarelinho. Tá aí desde 1921 e outros prédios foram sendo construídos, como o Cine Pathé, o Odeon, que tá aqui. Então, né, como eu tava falando, porque eu falo e aí eu falo outra coisa, eu me perco, voltando, essa região é chamado de Cinelândia, porque nesse trecho aqui, entre o Amarelinho e o Odeon, mas esse quarteirão aqui de trás, até ali é Senador Dantas,
mais ou menos isso aqui, até 1940 foram inaugurados por volta de 15 cinemas. Daí, né, cinema, Cinelândia, a terra dos cinemas. E tá aí até hoje, todo mundo chama de Cinelândia, apesar de oficialmente esse não é o nome do prédio. Tinham me perguntado, não lembro agora, acho que foi o Alexandre, onde ficava o Monroe, né? Eu expliquei que ficava ali na frente do Odeon. O Monroe ficava aqui, ó. Tá vendo aqui esse chafariz? Vou dar um zoom aqui pra vocês. Aqui nessa praça, aqui, tá vendo esse quadrado? Na verdade era maior porque o Monroe tinha um jardim, né? Então ele ocupava uma parte mais comprida aqui pra lateral. O Monroe ficava aqui, ó. Bem onde tá esse chafariz, que hoje é a Praça Mahatma Gandhi. Deixa eu tirar o zoom aqui. Oi? Entrou mais contribuição. Mais uma. Gisele Olga. Ó, 19 contribuições, Gisele. Muito obrigada. Uma contribuição só pra gente sortear outro livro, hein? Gabi tá me atualizando aqui. O que tá faltando? Já sei. Está faltando, para mim, os prédios mais, assim, mais incríveis da praça. Mas eu vou mudar rapidinho, porque então, lembra que eu falei agora há pouco pra Neila, que dependendo de onde a gente jogue no Google Maps, ele vai mostrar lugares diferentes. E aí, hoje, isso aqui eu descobri hoje mesmo, gente. Eu tava, né, verificando, né, o lugar certinho. Ah, eu tenho que jogar aqui pra ver os lugares. E eu queria tentar mostrar pra vocês, porque apesar do drone ajudar a mostrar o prédio de cima, o museu estava um pouquinho longe. E aí eu queria ver se eu conseguia mostrar o museu de perto. E olha o que eu descobri. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Gente, alguém do Google Maps, provavelmente isso aqui deve ter sido feito por um drone, não sei, ou pelo próprio Google. Alguém subiu no telhado do Teatro Municipal, gente. Olha isso. Olha a águia que linda. O bom disso, da gente poder andar no telhado do Teatro Municipal, eu consigo mostrar para vocês alguns detalhes da fachada do Museu Nacional de Belas Artes, né? O Museu Nacional, esse prédio que está aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, ele, na verdade, na construção, ele foi construído para ser a Escola Nacional de Belas Artes. A antiga Escola Nacional de Belas Artes ficava em outro lugar do centro, ficava onde hoje a gente chama de Avenida Passos. Também foi uma avenida alargada pelo mesmo prefeito, Pereira Passos, que abriu, né, essa avenida. E precisava construir, né, essa Escola de Belas Artes em algum lugar, porque era uma escola de muito prestígio, né, a arquitetura, tudo. O Niemeyer estudou nesse prédio aqui que vocês estão vendo. Então, bom, precisava construir a escola em outro lugar, foi escolhido aqui. O arquiteto que fez a escola, né, o museu, é o mesmo do Centro Cultural da Justiça Federal, o Morales, né, o Adolfo Morales de Los Rios, né, o espanhol. E esse prédio foi construído em 1908. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, que bonitinho. A gente consegue ver aqui em algarismos romanos. 1908 é o ano da inauguração. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês verem. E, bom, e era a escola. Até que em 1937, 36 ou 37, acho que 37, o Vargas mandou que se criasse um museu. Essa escola, ela abrigava um acervo muito grande de obras do século XIX. Século XVIII, mas principalmente século XIX, ela abrigava todo o acervo da Missão Francesa. E também muitas cópias de peças que estão no Louvre, que os alunos usavam para treinar, para, né, praticar desenho, né?
Hoje em dia, quando está na escola de belas artes, tem muito modelo vivo, né? A pessoa fica lá paradinha, ou vestida, ou nua, enfim, não importa. Antigamente se usava também muito modelo de gesso. E tem um acervo muito grande de cópias do Louvre. Então, para guardar, para preservar esse grande acervo, foi determinado que se criasse um museu dentro desse prédio. Então, a partir de 1937, por aí, eles passaram a coexistir no mesmo prédio. Tanto o Museu Nacional de Belas Artes quanto a Escola Nacional de Belas Artes. Eles seguiram juntos até a década de 60, se eu não me engano. 60, né? Quando é criado ali a Ilha do Fundão, que é transferido à escola. Então, quando é criado a Ilha do Fundão, depois transferem capital para Brasília. Então, a Universidade do Brasil passa a ser a UFRJ e muitos cursos são transferidos para a Ilha do Fundão. E a Belas Artes é transferida para lá, então sai daqui e vai para lá. Mas o que aconteceu com esse acervo? Com a criação do museu, algumas peças ficaram sob a guarda do museu, outras peças ficaram sob a guarda da universidade. Então, esse acervo se dividiu. Algumas peças hoje ficam guardadas no Museu Dom João VI, que fica lá no prédio da reitoria, no 7º andar do prédio que a Faculdade de Arquitetura divide com a Faculdade de Belas Artes. Tá? Então, para a gente ver o acervo completo de obras do século XIX, é legal visitar esses dois museus, porque esse acervo se dividiu. Uma das coisas que eu gosto muito na arquitetura desse museu são essas senhoras que estão aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Isso na arquitetura, vou falar a palavra é difícil, mas eu juro que não é tão difícil assim. Na arquitetura, tudo tem nome, gente. Tudo. Qualquer pedacinho desse aqui tem nome. Eu não vou falar eles para vocês, mas esse é um nome que vale a pena saber. São as cariátides. Quando a gente tem na arquitetura um item, a gente tem uma coluna, é um item de estrutura que ela representa um corpo humano, ela ganha um nome específico. Então, pode ser tanto uma coluna como essa, quanto uma mão francesa, que é igual a gente tem em prateleira em casa, sabe? Para suporte de prateleira, mão francesa, é a mesma coisa quando é também numa varanda, que o suporte é assim, é o mesmo nome que a gente dá. Então, quando a gente tem ou uma coluna ou uma mão francesa com uma figura humana, ela ganha um nome específico. Se for uma mulher, ela ganha o nome de cariátide, tá? Se for um homem ganha nome de Atlante, tá bom? São dois nomes legais que é legal de saber na arquitetura. Eu dei um zoom, não sei se para quem está no celular vocês vão conseguir ver. Bom, como tem a árvore na frente, não dá para ver o letreiro completo. Vocês vão conseguir ver nesse trecho aqui, que não tem árvore, escrito aqui, Belas Artes. Normalmente, onde tem o nome do lugar, a gente chama de friso na arquitetura. Aqui, até hoje, está escrito Escola Nacional de Belas Artes, não está escrito museu, tá? Próxima vez que vocês estiverem lá, que vocês puderem visitar, reparem no nome que tem aqui na frente, está escrito Escola Nacional e não Museu Nacional. Agora, bom, a gente está no telhado do Teatro Municipal. É bom que a gente consegue ver de perto a águia. Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais pra frente. Dá pra andar um pouquinho aqui. Não dá pra ir pro outro lado, tá, gente? Não dá pra ir exatamente pra frente. Esse é o mais à frente que eu consigo ir. Deixa eu puxar aqui pra gente ver um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Antes de falar, o museu... o Alexandre tá falando que o prédio é gigantesco, o prédio é imenso. Eu vou voltar lá no mapa do drone para vocês verem do alto. Oi? Olha aí! Mais uma contribuição do seu Gilberto Vaz, pai da Renata,
Saiu o segundo livro, gente, ó. A gente vai ter sorteio de 2 livros assim que acabar. Ó, tô indo pro último prédio, tá? O Teatro Municipal vai ser o último prédio do nosso tour. Então, se você ainda não contribuiu, quiser contribuir para poder entrar no nosso sorteio, corre, vai lá no Simpla, deixa a sua contribuição. Como eu falei, qualquer valor de contribuição que você contribuir e me ajudar lá no Simpla, conta pro sorteio, tá? Não se preocupe. E se por acaso você chegou só agora na live, que eu tô sabendo aqui que o André Bedran só chegou agora na live, que feio. Olha que horas são, menina. A live começou. Já tem quase 2 horas de live, Thiago. Gente, como é que vocês deixam eu fazer isso? Eu saio falando, gente. Vocês têm que falar pra eu correr, senão eu não olho pra hora. André e qualquer outra pessoa que tenha chegado só agora na live, não se preocupa, pode ficar, não sai. Não sai da live, assiste nem que seja o último prédio. Depois você vai poder assistir tudo desde o início. Como eu falei, o Facebook disponibiliza a live para vocês. Então, assiste o finalzinho com a gente, depois volta lá e assiste desde o início, tá bom? Então, a Renata tá atualizando pra gente, com todo mundo que tá contribuindo. Últimos minutos, vou tentar falar do Teatro Municipal o mais rápido possível pra eu acabar isso logo. Mentira. Eu vou me esforçar aqui, mas também não vou correr porque, né, gente? Eu gosto muito disso, também não vou fazer um trabalho ruim pra vocês. Deixa eu fechar esse ângulo, deixa eu voltar lá pro nosso drone. Voltar pro nosso drone para mostrar o Teatro Municipal de frente para vocês. Teatro Municipal, a cereja do bolo dessa avenida aberta por Pereira Passos em 1905. Gente, será que eu consigo mostrar daqui? Eu adoro isso aqui, gente. Ai, não dá para ver direito. Vocês estão conseguindo ver as datas aqui em cima? Nos algarismos em romano? Aqui tá escrito 1904. Ai, seu chato. Tudo bem, é porque eu faço essa piada toda vez que eu tô na Cinelândia. Eu não sei se vocês ouviram o Thiago dar o spoiler. Gente, tá escrito Mike Mix. Essa piada é horrorosa, mas eu adoro. Vocês estão vendo aqui? Tá escrito 1904, 1909, o ano de início e de término das obras do Teatro Municipal. Só que 1909, em algarismos romanos, fica Mac Mix, MCMX. Eu sempre faço essa piada quando eu tô na praça. Enfim. Abstrai, abstrai. Bom, como eu tava falando, o Teatro Municipal, ele era a cereja do bolo. O prédio mais importante dessa avenida. E foi feito um concurso especial para esse prédio. Como eu já falei milhões de vezes, tinham várias regras sobre os prédios que deveriam ocupar essa avenida, certo? Então, todo mundo que quisesse construir um prédio nessa avenida deveria mostrar para o prefeito. O prefeito falar, ah, tudo bem, pode, está autorizado. Mas, para o Teatro Municipal, foi feito um grande concurso, super especial. E um concurso anônimo. Anônimo. Então, você deveria submeter o seu projeto sob um pseudônimo. As pessoas não poderiam saber quem era você. E aí, ia acontecer uma série de votações, né? As pessoas escolhidas lá, os jurados, iam votar. E no final, teve um empate. E aí, do jeito que eu comentei, né, do Palácio Monroe, sobre as coisas que aconteceram, sobre a demolição, no Teatro Municipal, quando teve esse empate, chamaram, né, não, agora vamos, o que a gente vai fazer com esse empate, né? Pô, as pessoas tiveram a mesma quantidade de votos, então as pessoas gostaram, os jurados gostaram muito desses dois projetos. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar esses dois arquitetos, vai pedir que eles trabalhem juntos, misturem os seus projetos e criem um projeto conjunto, o Teatro Municipal.
curiosamente, um dos arquitetos vencedores era o filho do prefeito. Olha que coisa, né? Mas que surpresa, né? Que coisa mais surpreendente. O filho do prefeito ganhou o sorteio. Então, os dois foram convidados a trabalhar juntos e construíram o Teatro Municipal, que está aí até hoje. Que passou, né? Passou por reformas. Só para vocês saberem, tudo isso que tá dourado aqui que vocês estão vendo, a águia, esses detalhes aqui em cima, eles eram de bronze antes. Então não estava mais dourado antes da reforma. Ele foi reformado em 2009 para comemoração dos 100 anos. E porque o bronze ele escurece, né? Ele fica feio, ele vai ficando preto, né? Vai ficando esquisito. Não dá aquela imponência. O ouro ele dura mais. Então, tudo isso aqui é ouro, gente. Tudo foi forrado com folha de ouro para poder manter, né, preservar por mais tempo. A calçada aqui do lado, vocês estão vendo que tem, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Essa gradezinha bonita que curva, essa grade não existia, tá? A calçada aqui era aberta, era totalmente aberta. Só que o que acontecia é que, como aqui do lado tem algumas marquises, tem algumas entradas, a entrada da bilheteria, à noite tinha muito morador de rua que ficava aqui, né? E, bom, eles, para afastar, né, eles resolveram criar esse setor aqui fora, porque muita gente entra no teatro hoje por aqui. Vou explicar. Quando o teatro foi inaugurado, cada lugar que você comprasse, você tinha que entrar por uma porta específica. Você só entrava pela frente do teatro se você tivesse camarote. Se você fosse plateia, você entrava pela lateral. Cada lugar, cada tipo de ingresso tinha sua portinha para entrar, porque as pessoas não podiam se misturar. Hoje em dia, todo mundo entra pela porta da frente. Qualquer ingresso que você compre, você entra pela porta da frente, tá? Não tem mais esse tipo de segregação. Mas, aqui na lateral, tem um espaço que é o restaurante Assírio, que até hoje, se por acaso se chegar atrasado, você não pode entrar na sala de espetáculo, você vai atrapalhar os outros. Então, para você entrar no intervalo, você é encaminhado a esse setor, que é o restaurante Assírio, que tem um telão, fica uma TV lá, passando o espetáculo para você assistir até dar um intervalo e você poder entrar na sala. Então, para as pessoas terem um lugar para ficar, um lugar para circular, né, também um dos motivos para se criar esse setor aqui do lado. Beleza? E como eu disse, fica aberto, fica disponível, tá, gente? Então não se preocupe se vocês perderem um pouquinho, depois vocês conseguem. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa que eu queria mostrar. Tá! Tem muita gente que me pergunta sobre os livros, sobre onde eu estudo, sobre os livros que eu leio. Eu montei uma loja virtual dentro do Magazine Luiza. Então, não precisem se preocupar e tal. Quem faz toda a logística é o Magazine Luiza, que é uma loja já super conhecida. Vou abrir aqui para vocês essa lojinha aqui. Eu vou colocar o link no chat. Eu separei na página principal da lojinha livros que falam sobre o Rio de Janeiro, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quero começar a ler sobre o Rio de Janeiro, sobre a história do Rio de Janeiro, não sei por onde eu começo. Aqui tem bastante livro que eu recomendo. Um livro que eu li muito para montar esse tour é esse livro aqui, História das Ruas do Rio, do Brasil Gerson. Esse livro é maravilhoso, é deste tamanho assim, é enorme, mas é um livro muito bom
sobre a cidade. Deixa eu voltar aqui. Se você gosta de arquitetura, quer entender um pouco mais sobre a arquitetura do Rio de Janeiro, esse livro aqui, ele tá aqui perto. Deixa eu ver se eu alcanço. Esse livro aqui, gente, ó. Guia da Arquitetura do Rio de Janeiro. Ele é um livro muito bom para quem quer ler, quer entender um pouco mais de arquitetura, quer saber data, nome de arquiteto. Esse livro, ele não tem muita descrição, não tem a história dos prédios. Ele é um livro mais para arquitetura. Então, se a gente vê aqui nos verbetes, eu vou mudar a tela, que eu acho que eu consigo. Vou mostrar para vocês a minha câmera aqui. Eu mostro a câmera um pouquinho maior para vocês. Vocês verem, vou abrir aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Tá vendo? Ele mostra o prédio e o texto aqui é um texto um pouco mais curto sobre a arquitetura mesmo do prédio. Então tem o nome do arquiteto, o endereço, o ano, se ele foi reformado, tem também uma reforma grande, né? Uma reforma significativa, tem o ano da reforma também.